Se eu tivesse seguido o caminho normal naquela noite, nada disso teria acontecido. Eu teria chegado em casa um pouco mais tarde, tomado um banho e dormido como em qualquer outro dia. Mas eu decidi encurtar o trajeto. E foi nessa escolha simples, feita sem pensar duas vezes, que eu cheguei mais perto do que jamais deveria ter visto. Até hoje, quando lembro daquele trecho de estrada, a única certeza que eu tenho é que algumas rotas existem para não serem usadas. Meu nome não é importante. O que importa é que por muitos anos eu vivi na estrada. Trabalho com vendas desde jovem e no interior de Minas Gerais isso significa viajar bastante, quase sempre à noite. Conheço atalhos, estradas de terra, caminhos pouco usados. Sempre fui do tipo prático, direto, nada de superstição ou medo sem motivo. Histórias de criaturas, assombrações ou coisas do tipo nunca fizeram parte da minha realidade. Para mim, tudo tinha explicação. Na época do ocorrido, eu fazia aquele trajeto pelo menos 2 vezes por semana. Saía de uma cidade pequena, cortava áreas rurais e seguia até minha casa. Era um caminho comum, repetido tantas vezes, que eu já dirigia no automático. Nunca tive problemas, nunca vi nada fora do normal. Por isso, naquela noite específica, eu não vi razão alguma para desconfiar de nada. Eu lembro exatamente do dia, porque foi a última vez que segui por aquele atalho. Não houve aviso, não houve sinal claro de perigo antes de entrar na estrada. Foi uma noite comum, como tantas outras. Eu estava cansado, pensando apenas em chegar logo em casa, comer alguma coisa e descansar. E foi justamente esse cansaço que me fez tomar a decisão que mudou completamente a forma como eu vejo certas estradas depois que o sol se põe. Naquele momento eu ainda não sabia, mas alguns minutos à frente eu teria a prova de que nem todo caminho leva apenas a um destino físico. Alguns levam a experiências que marcam para sempre. Eu vinha de um dia longo. Tinha visitado clientes em 2 cidades diferentes e já passava das 10 da noite quando entrei no carro para voltar. O corpo estava cansado, mas a cabeça funcionava no automático, como sempre acontece quando a gente repete a mesma rotina por anos. Liguei o rádio, ajustei o banco e segui pela rodovia principal sem nenhuma pressa, apenas contando os quilômetros até chegar em casa. Depois de alguns minutos, cheguei ao ponto onde costumava decidir entre o caminho normal e um atalho de terra que cortava uma área rural. Pela estrada principal, eu levaria cerca de 40 minutos. Pelo atalho, pouco mais de 25. Era uma diferença considerável, principalmente depois de um dia puxado. Eu já tinha usado esse caminho outras vezes, quase sempre durante o dia, e nunca tinha acontecido nada fora do comum. O acesso ao atalho ficava logo após uma curva ampla, com uma entrada discreta, quase escondida pelo mato nas laterais. Não havia placas, iluminação ou qualquer tipo de sinalização. Era aquele tipo de estrada que só quem conhece a região sabe que existe. Reduzi a velocidade, sinalizei por hábito e entrei sem pensar muito, convicto de que estava apenas economizando tempo. Nos primeiros metros, tudo parecia normal. O chão era irregular, mas nada que meu carro não desse conta. As árvores formavam corredores naturais dos 2 lados e o farol iluminava apenas o trecho à frente, como sempre acontece em estrada de terra. Eu seguia tranquilo, atento apenas aos buracos mais fundos e às curvas mais fechadas. Lembro que, em algum momento, pensei que talvez fosse melhor ter seguido pelo caminho principal, não por medo, mas por costume. Ainda assim, continuei. Afinal, eu já estava ali. A ideia de dar meia volta nem passou pela minha cabeça. Para mim, aquilo ainda era apenas mais um trajeto comum no meio de tantos outros que eu já tinha feito ao longo da vida. Conforme eu avançava, fui percebendo que aquela estrada estava diferente do que eu lembrava. Não era algo específico, mas um conjunto de detalhes que começaram a chamar a minha atenção. O caminho parecia mais estreito, com o mato avançando mais para dentro, quase tocando o carro em alguns pontos. Não havia casas, cercas recentes ou qualquer sinal de movimento humano por ali. O silêncio também me chamou a atenção. Normalmente, em áreas rurais, sempre existe algum ruído distante, um latido, o motor de um carro ao longe, alguma luz indicando uma chácara ocupada. Ali não. O rádio parecia fora do lugar, então eu desliguei e segui apenas com o som do próprio carro e dos pneus passando pela terra solta. A estrada seguia em pequenas curvas, algumas descidas leves e trechos mais retos. Em certos pontos, eu tinha a sensação de estar entrando cada vez mais em um lugar que raramente era usado.
Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente, e tudo fora daquele alcance simplesmente desaparecia na escuridão. Foi nesse momento que comecei a ficar mais atento ao redor. Não por medo, mas por instinto. Aquele tipo de atenção que surge quando algo não parece exatamente como deveria ser. Eu olhava para os lados, tentava identificar referências conhecidas, mas não reconhecia quase nada. Era como se aquela estrada tivesse se transformado em algo diferente do que eu conhecia. Eu cheguei a pensar em voltar, não por pânico, mas por desconforto. Ainda assim, continuei. Faltava pouco para sair daquele trecho e reencontrar a estrada asfaltada do outro lado. Eu me lembro de ter pensado enquanto seguia em frente. Será que eu estava exagerando ou realmente tinha algo errado com aquele caminho naquela noite? Essa dúvida ficou na minha cabeça enquanto eu avançava, sem imaginar que alguns metros à frente eu deixaria de questionar se estava apenas impressionado. Pouco depois dessa dúvida, algo chamou minha atenção à frente, bem no centro da estrada. No início parecia apenas uma sombra diferente, um volume escuro contrastando com o chão mais claro da terra batida. Tirei um pouco o pé do acelerador e segui devagar, tentando entender o que estava ali. A primeira ideia foi a mais lógica possível. Pensei que pudesse ser um animal parado no meio do caminho, talvez um boi solto, um cavalo, ou até algum objeto grande deixado ali por alguém. Não seria a primeira vez que isso acontecia em estrada rural. Ajustei melhor o farol e segui avançando com cuidado, esperando que aquilo se movesse ou que eu conseguisse identificar melhor o que era. Conforme me aproximei, percebi que aquele volume não se comportava como algo inanimado. Havia um tipo de movimento sutil, não rápido, mas constante, como se estivesse se reorganizando. Reduzi ainda mais a velocidade, sentindo um desconforto crescer sem motivo claro. Meu foco ficou totalmente naquele ponto à frente, ignorando o resto da estrada. Quando fiquei a poucos metros, notei que aquilo não estava deitado no chão. Estava abaixado, quase agachado, ocupando mais espaço do que um animal comum ocuparia. Não consegui ver cabeça ou rosto naquele momento, apenas uma forma escura que parecia se sustentar de maneira estranha. Meu instinto mandava parar o carro, mas algo me fez continuar avançando devagar, tentando não chamar atenção. Eu ainda buscava uma explicação simples, algo que se encaixasse na lógica. Mas no fundo, comecei a entender que aquela cena não era comum. Não naquele lugar, não daquele jeito, não naquela posição. Foi quando aquela coisa começou a se mover de forma mais clara, como se estivesse prestes a se erguer, que eu percebi que a situação estava prestes a sair completamente do controle. Quando aquilo começou a se levantar, eu tive certeza de que não se tratava de um animal comum. O movimento foi lento, calculado, como se o corpo estivesse se organizando peça por peça. Primeiro o tronco subiu, depois os ombros, até que a silhueta ficou completamente ereta no meio da estrada. Aquela postura não deixava mais espaço para dúvida. A altura foi a primeira coisa que me atingiu. Mesmo com a distância e a luz limitada do farol, dava para perceber que era alto demais para qualquer bicho que eu conhecesse daquela região. As pernas eram longas, firmes, sustentando o peso com facilidade. Os braços pendiam ao lado do corpo, mais compridos do que o normal, terminando em algo que não parecia patas. Por alguns segundos, eu fiquei imóvel ao volante. Não conseguia acelerar nem desligar o carro. Minha mente tentava buscar qualquer explicação plausível, mas nenhuma se encaixava. Não era alguém pedindo ajuda, não era um animal perdido, e muito menos alguma brincadeira. A forma como aquilo se mantinha parado, voltada na minha direção, deixava claro que havia consciência ali. Foi então que percebi um detalhe que me gelou por dentro. Aquela coisa não parecia surpresa com a minha presença. Pelo contrário, a impressão era de que já sabia que eu estava ali antes mesmo do farol alcançá-la. O corpo estava levemente inclinado para a frente, como se observasse cada movimento meu dentro do carro.
Nesse momento, eu entendi que tinha cometido um erro grave ao entrar naquela estrada. Não se tratava mais de curiosidade ou desconforto, eu estava diante de algo que não seguia nenhuma regra conhecida. E a pior parte era saber que, a partir dali, qualquer decisão errada poderia custar muito mais do que alguns minutos economizados no caminho. Eu continuei parado, com as mãos firmes no volante, tentando decidir o que fazer. A ideia de dar meia volta passou pela minha cabeça, mas a estrada era estreita demais para uma manobra rápida. Engatar a ré parecia a única opção, mas eu hesitava. Qualquer movimento brusco podia chamar ainda mais atenção. A coisa permaneceu no mesmo lugar, sem avançar, sem recuar. Apenas observava. Mesmo à distância, dava para notar que a postura não era relaxada. Havia tensão naquele corpo, como se estivesse pronta a reagir a qualquer gesto meu. O farol iluminava parte do tronco e das pernas, mas a região da cabeça permanecia difícil de distinguir. Respirei fundo e comecei a recuar lentamente, quase tirando o pé do freio. O carro falhou. O motor engasgou e apagou. O painel escureceu e os faróis se desligaram, deixando tudo completamente escuro. Por alguns segundos, eu fiquei sem reação, sentado no silêncio, tentando ligar o carro novamente enquanto pensava no que poderia acontecer se aquilo avançasse no escuro. Eu não sabia se ainda estava no mesmo lugar ou se já tinha se aproximado mais, e essa incerteza foi o pior momento de toda a noite. Eu girei a chave mais uma vez, sem saber se o carro iria responder. O silêncio durou pouco, mas pareceu longo demais. Quando o motor voltou a funcionar, liguei os faróis imediatamente. A estrada reapareceu à frente, vazia. Aquela figura não estava mais ali. Não havia nada no meio do caminho, nenhuma sombra, nenhum movimento, apenas a estrada de terra seguindo adiante, como se nada tivesse acontecido. Eu não pensei duas vezes, engatei a primeira e acelerei, sem olhar para trás. Não tentei entender, não tentei confirmar. Meu único pensamento era sair daquele trecho o mais rápido possível. Passei por buracos, curvas fechadas e trechos estreitos sem reduzir a velocidade. A única coisa que importava era chegar ao asfalto. Quando finalmente vi o início da estrada principal, senti um alívio imediato. Diminuí a velocidade só quando tive certeza de que estava em um local mais movimentado. Parei o carro por alguns segundos no acostamento, tentando organizar a cabeça. Minhas mãos tremiam e eu percebia que ainda estava em choque. Mesmo assim, segui até em casa sem parar novamente. Antes de continuar, se você está ouvindo essa história agora, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o trabalho a continuar e garante que você não perca os próximos relatos. Agora vamos seguir, porque o que aconteceu depois daquela noite foi tão marcante quanto o encontro na estrada. Quando cheguei em casa, não contei nada para ninguém. Fui direto para o quarto, deixei o carro na garagem e fiquei sentado por um bom tempo tentando entender como algo daquele tipo podia simplesmente desaparecer daquela forma. Eu sabia que tinha visto alguma coisa e sabia também que aquilo não tinha sido fruto da imaginação. Naquela noite, eu quase não dormi. Sempre que fechava os olhos, a imagem daquela silhueta voltava com clareza. Não era como um sonho confuso, era como lembrar de alguém parado na sua frente minutos antes. Levantei várias vezes, fui até a cozinha, bebi água, caminhei pela casa. O corpo estava exausto, mas a mente não desacelerava. No dia seguinte, acordei cedo demais, mesmo tendo dormido pouco. Fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas não consegui me concentrar direito. Qualquer barulho mais seco me fazia virar a cabeça rápido demais. Dirigir, algo que sempre foi automático para mim, passou a exigir atenção total. Eu evitava estradas de terra, mesmo durante o dia, e reduzia a velocidade em lugares onde antes passava sem pensar. Passei horas tentando encaixar o que vi em alguma explicação lógica. Pensei em alguém usando fantasia, em algum tipo de animal doente, em ilusão causada pelo cansaço. Nenhuma dessas hipóteses se sustentava quando eu lembrava da forma como aquilo se levantou e deu aquele passo em minha direção. Aquilo não agia como alguém improvisando algo. Havia firmeza, controle e intenção. Nos dias seguintes, percebi que minha rotina começou a mudar sem que eu planejasse.
Saía mais cedo para evitar dirigir à noite, preferia caminhos mais longos, mais conhecidos. Quando alguém comentava sobre atalhos ou estradas pouco usadas, eu mudava de assunto. Não contei o ocorrido para ninguém naquele primeiro momento, não por medo de julgamento, mas porque eu mesmo ainda tentava aceitar que aquilo tinha acontecido comigo. Aquela estrada, que antes era apenas mais um caminho possível, passou a ocupar um espaço estranho na minha memória, não como um lugar distante, mas como algo que eu sabia que existia e que precisava ser evitado. Com o passar das semanas, a lembrança daquela noite não perdeu força. Pelo contrário, sempre que eu passava perto da região onde ficava o atalho, mesmo seguindo pela estrada principal, sentia um desconforto imediato. Não era medo de dirigir, era a certeza de que aquele trecho existia e de que algo fora do comum fazia parte dele. Eu nunca mais entrei ali, nem por curiosidade. Algum tempo depois, em uma conversa casual em um posto de gasolina, ouvi dois homens comentarem sobre aquela estrada. Não falaram de criaturas, nem de nada sobrenatural. Disseram apenas que o lugar era evitado por muita gente depois que escurecia. Um deles comentou que já tinha visto algo atravessar o caminho mais à frente, alto demais para ser um animal comum. Quando perguntei mais detalhes, o assunto foi encerrado rapidamente, como se não fosse algo que quisessem aprofundar. Aquilo confirmou o que eu já suspeitava. Eu não tinha sido o único a perceber que havia algo errado ali. Talvez outros tenham visto. Talvez alguns tenham passado por situações ainda piores. Eu nunca soube e, sinceramente, nunca quis saber demais. Há perguntas que, quando feitas, acabam trazendo respostas que a gente não está preparado para ouvir. Até hoje, me pergunto o que teria acontecido se o carro não tivesse voltado a funcionar naquela noite. Se eu tivesse insistido em seguir em frente, ou se tivesse descido do carro para tentar entender o que estava diante de mim. Você já parou para pensar em quantas decisões simples podem separar alguém de uma situação sem volta? Esses questionamentos ainda surgem de vez em quando, principalmente quando lembro da postura daquela figura parada na estrada, como se estivesse esperando algo acontecer. E talvez estivesse mesmo. Hoje, olhando para trás, eu sei que aquela noite marcou um ponto definitivo na minha vida. Não foi apenas um susto ou uma história estranha para contar. Foi uma experiência que mudou a forma como eu encaro certos caminhos, certas escolhas e até a ideia de controle que a gente acredita ter sobre tudo. Depois daquele dia, eu nunca mais tratei uma estrada isolada como algo inofensivo, apenas por já ter passado por ela antes. Com o tempo, aceitei que talvez eu nunca tenha uma explicação completa para o que vi. Não sei se aquilo foi uma criatura, algo que vive naquele trecho específico, ou simplesmente algo que cruzou o meu caminho por acaso. O que eu sei é que não era humano, não era um animal comum e não se comportava como nada que eu já tivesse visto antes ou depois. Essa certeza nunca mudou. A solução que encontrei foi simples e definitiva. Eu mudei meus trajetos, reorganizei meus horários e nunca mais voltei àquele atalho. Não sinto curiosidade, não sinto vontade de confirmar nada. Algumas experiências não precisam ser repetidas para serem reais. Basta viver uma vez para entender que certas decisões não devem ser testadas novamente. Se você ouviu essa história até aqui, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Quero saber o que você acha que estava naquela estrada e se você teria tomado a mesma decisão que eu depois daquela noite. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo relatos como esse. Eu sigo minha vida normalmente hoje, trabalho, viajo e faço meus caminhos como qualquer outra pessoa. Mas toda vez que alguém comenta sobre atalhos em estrada de terra ou caminhos pouco usados à noite, eu apenas sorrio e fico em silêncio, porque eu sei por experiência própria que nem todo atalho leva mais rápido ao destino. Alguns existem apenas para mostrar o que nunca deveria ser encontrado. Nos vemos no próximo relato.